Você já teve a sensação de que por alguns segundos tudo dentro de você encaixou, como se a vida finalmente fosse responder, e aí, do nada, você estragou. Você não fez nada errado por fora, mas alguma coisa fechou por dentro. A ansiedade subiu. A mente quis prova, quis controle, quis garantia. E o fluxo que estava chegando pareceu recuar. O que eu vou te contar hoje é exatamente o que acontece nesse instante. E por que esse micromomento decide se a sua realidade muda ou se ela repete o mesmo capítulo com uma capa diferente. E eu já aviso, quando você entender isso, você nunca mais vai chamar de azar, demora ou bloqueio espiritual. Você vai reconhecer o padrão antes dele te puxar de volta. Durante anos, muita gente foi treinada a acreditar que transformação é um caminho longo, pesado e cheio de etapas. Cura isso, limpa aquilo, faz mais técnica, repete mais afirmação, medita mais tempo, faz a lista completa. Como se a vida fosse um sistema burocrático onde você precisa carimbar 20 papéis antes de merecer uma mudança. E quanto mais você tenta, mais você acredita que está fazendo a sua parte e que o universo está em dívida com você. Mas vou te dizer uma verdade que gera desconforto. Muitas pessoas não estão sem resultado porque fazem pouco. Estão sem resultado porque fazem demais do lugar errado. O esforço vira ruído, a busca vira vazamento. E o campo, chame de vida, de realidade, de energia, de universo, não responde à sua pressão, ele responde ao seu sinal. E aqui começa o ponto-chave. A mudança real quase nunca chega com barulho. Ela chega com silêncio. Ela chega com uma simplicidade tão limpa que o ego não sabe o que fazer com ela. Porque o ego foi educado na complexidade. Ele acredita que se não doer, não vale. Ele acredita que se for fácil, é suspeito. Ele acredita que se eu não estiver tentando, eu estou desistindo. Então, quando a vida abre uma porta sem luta, ele entra em pânico. E esse pânico é o que fecha a porta. Eu quero que você observe uma coisa. Existe uma resistência específica, muito comum, que passa despercebida. É a resistência à facilidade. Você está acostumada com o padrão de sobrevivência. Você se sente segura quando está correndo, planejando, corrigindo, consertando, tentando antecipar tudo. Você chama isso de responsabilidade. Mas muitas vezes isso é só medo com roupa bonita. Porque quando a facilidade aparece, não sobra distração, não sobra drama, não sobra desculpa. E o ego odeia a nudez da verdade. É por isso que tantas pessoas dizem que querem uma nova realidade, mas por dentro ainda sustentam uma identidade que só sabe existir na luta. Se a mudança for simples, quem você é sem a luta? Se o resultado vier com leveza, quem você é sem o esforço? Se a vida fluir, quem você é sem a sua história de "eu sempre tive que batalhar"? Percebe? A questão não é a realidade, é a identidade. E é aqui que eu abro o segundo loop. Se o campo responde ao sinal, então por que algumas pessoas dão saltos e outras ficam anos estudando e tentando? A resposta não está na força, está na coerência. Só que coerência não é pensar positivo. Coerência é quando o seu pensamento, a sua emoção e o seu estado de ser apontam para o mesmo lugar. E a maioria das pessoas não percebe que vive com o sinal dividido. Ela quer uma coisa, mas sente outra. Ela afirma uma frase, mas vibra urgência. Ela visualiza paz, mas vive em guerra interna. E o campo não lê a sua frase, ele lê a sua consciência. Pensa como um rádio. Você pode querer ouvir uma estação específica. Você pode falar, eu quero essa música. Mas se você estiver um pouco fora da frequência, o que você escuta é ruído. Às vezes pega um pedacinho, um sinalzinho, uma coincidência, um dia bom, mas não estabiliza. E aí a pessoa diz, funcionou por um tempo,
Depois parou. Não parou. Você saiu da estação. A sua frequência voltou para o padrão antigo. Então deixa eu te perguntar algo com honestidade. O que você transmite quando ninguém está olhando? Quando você não está fazendo técnica? Quando você não está tentando ser espiritual? Qual é o clima do seu mundo interior no automático? Porque esse é o seu sinal real. E esse sinal é o que a sua vida está espelhando. E aqui entra a primeira virada prática deste vídeo. A mudança não é você convencer o universo. A mudança é você parar de se contradizer por dentro. É você limpar o sinal. Não é fazer mais. É vazar menos. Não é intensificar. É estabilizar. No Entre Caminhos, eu gosto de chamar isso de voltar para casa, porque não tem a ver com construir uma personagem melhor. Tem a ver com tirar o que te sabota, tirar o excesso, tirar a briga e sustentar um estado interno que não depende do que está acontecendo lá fora. Porque enquanto você terceiriza a sua frequência para as circunstâncias, você vira refém do mundo. Você só se sente bem quando o mundo te dá motivo. Você só confia quando vê prova. Você só relaxa quando tudo está resolvido. E nesse modelo, você não lidera a sua realidade. Você reage a ela. Mas existe outro modo. Um modo que parece simples demais para a mente condicionada. É o modo em que você escolhe um estado e permanece nele, mesmo quando a evidência externa ainda não chegou. Não como delírio, mas como coerência. Você não está fingindo. Você está treinando o seu sistema nervoso a sustentar uma nova identidade sem entrar em colapso. E por falar em colapso, presta atenção. Existe um momento que quase sempre vem antes do salto. E esse momento é onde a maioria desiste. É o corredor entre linhas de tempo. O lugar onde a realidade antiga começa a perder força, mas a nova ainda não ancorou. Você se sente estranha. Você se sente sem chão. Você se sente confusa. Você sente fadiga, irritação, um vazio que dá vontade de correr de volta para algo familiar. Qualquer coisa familiar. E muita gente interpreta isso como deu errado. Mas esse é, muitas vezes, o sinal mais claro de que a identidade antiga está desmontando. Esse é o ponto mais perigoso e mais sagrado do processo. Porque o ego entra em pânico quando perde referência. Ele tenta te puxar de volta para a repetição. Ele te oferece o que sempre ofereceu: urgência, dúvida, comparação, autocobrança, vontade de fazer alguma coisa. E aqui está o segredo. Nesse corredor, fazer mais costuma piorar, porque fazer mais do lugar de medo é só reforçar o padrão antigo. Nesse corredor, o movimento principal é interno: presença, sustentação, neutralidade. Não rotular a experiência cedo demais. A sua vida pode estar tremendo, não porque está desmoronando, mas porque está reorganizando. Só que você foi treinada a chamar tremor de ameaça, a chamar silêncio de ausência, a chamar pausa de atraso. E às vezes, a pausa é exatamente onde o campo começa a te ouvir com clareza. Então a pergunta vira: o que sustenta a coerência quando você está no corredor? Não é mantra, não é performance, não é controle mental, são habilidades. Primeira, autoconsciência em tempo real. Não é entender depois, é perceber enquanto acontece. Perceber o exato instante em que você vai entrar na velha reação. Perceber o gatilho, perceber o impulso de correr. E, em vez de obedecer o impulso, você respira e fica. Você não precisa vencer a emoção. Você precisa não colapsar com ela. Segunda, responsabilidade silenciosa. Não é culpa, é apropriação. É sair da pergunta, por que isso acontece comigo? E entrar na pergunta, o que isso revela sobre o meu sinal? A vítima vibra alto e confuso. A pessoa que assume vibra baixo e magnético. E o campo responde a isso. Terceira, soberania de estado. É escolher um estado interno e voltar para ele repetidas vezes.
Não porque você está negando a realidade, mas porque você está parando de se moldar ao caos externo. A vida testa isso. Ela testa porque precisa saber se é estado ou só humor. E quando vira estado, a realidade começa a ceder. Quarta, desapego da interpretação, porque você foi treinada a dar veredito para tudo. Isso é bom, isso é ruim, isso prova que eu estou no caminho, isso prova que eu falhei. E a vida não funciona nessa linha reta. Às vezes, o dia mais estranho é o dia que antecede o encaixe. Às vezes, o vazio é só o antigo saindo. Às vezes, a confusão é o ruído do rádio antes da estação nova firmar. Agora volta para o ponto que eu abri no começo. Por que você estraga quando encaixa? Porque o encaixe parece fácil. E o ego tenta recuperar controle. Ele pede prova. Ele pede garantia. Ele tenta transformar o milagre em planilha. E quando você faz isso, você sai do estado e volta para a mente. Você volta a emitir contradição. Então, o que fazer quando o fluxo chega? A resposta é quase irritante de tão simples. Não interrompa. Não corra para explicar. Não corra para medir. Não corra para testar. Permaneça. Receba. Sustente. A facilidade não é um acidente. Ela é um espelho de coerência. E se você se permitir ficar mais um pouco, ela se expande. Agora, eu vou te propor uma prática extremamente direta. Se este vídeo estiver te atravessando, não comenta "eu quero". Comenta uma frase que muda o lugar de onde você fala. Escreve: "Eu sustento o meu sinal", porque isso não é pedir. Isso é assumir. Isso não é correr atrás, isso é permanecer. E se você sentir resistência ao escrever essa frase, ótimo, você acabou de encontrar o ponto exato onde o ego tenta te puxar de volta. E se você está chegando agora no canal Entre Caminhos, faz uma coisa que quase ninguém faz conscientemente. Se inscreve como quem escolhe uma direção, não como quem coleciona vídeos, porque aqui a gente não vai te dar mais técnica. A gente vai te devolver presença, e presença muda o seu campo. E antes de continuar, eu quero fechar o loop principal com precisão. A realidade não responde ao seu esforço, ela responde ao seu estado dominante. O esforço pode existir, claro que pode. Mas esforço limpo é diferente de esforço desesperado. Esforço limpo vem da clareza. O esforço desesperado vem da falta. E o campo responde ao que está por baixo. Então, por que algumas intenções parecem se materializar rápido? Porque a pessoa não está dividida. Ela não está pedindo e duvidando ao mesmo tempo. Ela não está escolhendo e voltando atrás emocionalmente todo dia. Ela sustenta a atenção como um laser. E a atenção é um seletor. A atenção não é passiva. A atenção escolhe qual realidade você alimenta. A maioria das pessoas vive assim, pensa em abundância de manhã, entra em medo à tarde, termina o dia em comparação e dorme em dúvida. Isso é uma transmissão quebrada. Não é punição, é reflexo. O campo só devolve o que você sustenta. Quando você aprende a sustentar a atenção sem perseguição, sem urgência, a linha de tempo correspondente começa a se organizar. Pessoas certas aparecem, decisões pequenas se alinham, sincronicidades aumentam. Não por mágica infantil, mas porque você parou de emitir ruído. E aí vem o ponto mais profundo. Não é só pensamento, é identidade. Você não muda com ideias melhores. Você muda quando muda o lugar interno de onde você vive. A versão de você que já está do outro lado não está no futuro. Ela está disponível agora. E você acessa essa versão não correndo atrás, mas abrindo espaço para ela te liderar. E para fechar este vídeo como um portal, e não como um discurso, eu quero te convidar para um teste real. Nas próximas 24 horas, percebe quantas vezes você tenta forçar o resultado. Quantas vezes você aperta a vida por medo. Quantas vezes você transforma a intuição em interrogatório. E cada vez que perceber, não brigue com isso. Só faz uma troca simples.
solta o controle e volta para a coerência. Respira mais lento, relaxa o corpo, retorna para o seu estado escolhido. Porque quando o seu corpo aprende que ele pode sustentar paz sem prova, ele para de sabotar o fluxo. E quando você para de sabotar, a realidade parece mágica. Mas na verdade é só coerência, finalmente ficando audível para o campo. Se você quiser aprofundar isso comigo aqui no Entre Caminhos, eu vou te pedir um gesto pequeno que tem um significado grande. Salva esse vídeo. Não pelo algoritmo apenas, mas porque salvar é um pacto com você. É dizer, eu volto para isso quando eu esquecer. E se você comentar, eu sustento meu sinal, eu vou saber que você entendeu o ponto, não a teoria. O ponto. E agora, fecha o vídeo, mas não fecha o estado. Anda hoje como alguém que já parou de correr. Decide como alguém que já não negocia com a dúvida. Sustenta sua frequência, principalmente quando nada faz sentido, porque é exatamente aí que o portal abre. E quando ele abre, você não precisa perseguir, você só precisa estar lá.